Aqui, questão 13, letra C. Os dados abaixo são da produção em quilogramas por hectare de feijão da safra de 9 lavouras de agricultores familiares em um determinado ano. Então aqui ele já me deu o número de elementos da minha amostra, N igual a 9. Teste a hipótese ao nível alfa igual a 5%, então ao nível de 5% de significância, de que a produtividade média, eu quero fazer uma inferência sobre a média de feijão, é diferente de 880 kg por hectare. Valor esse que é a média da região noroeste do estado de Minas Gerais. E aqui ele deu a produção das 9 lavouras. Nesse caso aqui, é necessário salvar esses valores, porque eu vou precisar, além da média da amostra, que você pode descobrir a partir de Shift 2.1, que é igual a 739 kg por hectare. Eu vou precisar também do desvio padrão da amostra, que é igual a 22,8297. E você pode descobrir isso a partir do Shift 2.3, kg por hectare. Ok. E aí, vou formular aqui as minhas hipóteses. A hipótese H0 e a hipótese HA. Eu disse para vocês que a hipótese H0 sempre vai ser uma igualdade. Novamente, eu estou fazendo uma inferência da média, né? Da média de uma população, portanto, eu utilizo sigma. Eu não falei isso na última questão. Aqui, na formulação das hipóteses, essas hipóteses são hipóteses para a população. Então, eu nunca, por exemplo, vou trabalhar com média, eu vou usar o x barra aqui nas hipóteses. Porque x barra é uma simbologia de amostra. Então, na formulação de hipóteses, eu sempre utilizo letras gregas. Ou o mi, ou o sigma, ou sigma ao quadrado. Então, mi, no caso é a média da população. Lembrando que é sempre uma igualdade. Olha aqui no enunciado, 880 kg por hectare. Então é igual a 880 kg por hectare. E eu quero ver se é diferente. A minha hipótese H0 é uma igualdade, a minha hipótese alternativa, diferente. Se é diferente, a distribuição da minha variância vai ser para ambas as extremidades, ok? E aí, qual teste que eu vou utilizar? Bem, eu não tenho a variância da população. Então, a variância da população é desconhecida. Portanto, eu utilizo o teste T-Student. Há um nível de significância de 5%. Ok? Então, vamos lá, plotar o gráfico. Distribuição normal. É um gráfico simétrico bilateralmente a partir do eixo zero. E aí eu preciso achar o T tabelado. Veja que aqui eu estou... a minha hipótese alternativa é diferente. Então eu tenho que distribuir a significância para ambas as extremidades. Se a significância é meio, é 0,05, né? 5%. Então, se a minha significância é 0,05 dividido por 2, portanto, vai ficar 0,025 para cada extremidade. Então, essa área aqui vale 0,025 e essa área aqui vale 0,025. Essas duas áreas são as regiões críticas. Então, se Z calculado estiver dentro dessas regiões, eu rejeito H0. Aqui também eu rejeito H0.
Se estiver aqui, fora das regiões críticas, eu não rejeito H0. Não rejeito H0. Vamos colocar os valores dessas áreas internas. Cada metade do gráfico vale meio, então meio menos 0,025, 0,475. A mesma coisa para esse lado, ok? E aí aqui eu vou achar o valor de menos t tabelado e aqui de t tabelado. Mais t tabelado. Né? Ok. Eu estou trabalhando com o teste T-Student, então lá eu tenho a área, eu tenho as áreas, né? E eu quero achar o valor de T. Só que eu analiso a área da extremidade ou eu analiso a área interna? É a área anterior, aqui no caso, né, a mais T. Eu analiso a área da extremidade lá na tabela do teste T-Student. Então, eu vou analisar o zero, lá eu vou procurar o 0,025. Só que aqui, quando eu trabalho com o teste T-Student, eu preciso lembrar que eu tenho o grau de liberdade. O grau de liberdade é n-1. N é o número de indivíduos da minha amostra, que nesse caso é 9, menos 1, 8. Então aqui o meu grau de liberdade é 8. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então aqui é a tabela do teste Z, a primeira tabela. Segunda tabela que é do Q quadrado. Vamos aqui para a terceira tabela, que é a tabela do teste T-Student. Então, eu vou grau de liberdade 8. Então eu vou olhar nessa linha. E aqui no centro eu tenho os valores de T. Os valores de área são os valores aqui, da primeira linha, tá? Eu tenho que achar 0,025. Aqui, 0,025. Grau de liberdade 8. Aqui, 2,306. Então, voltemos aqui. Menos T é igual a menos 2,306. E mais T igual a 2,306. E agora eu preciso calcular o valor de T. T calculado. O valor de T calc é dado pela média da amostra menos a média da população, né? A média da hipótese, multiplicado por N, que é o número de indivíduos da minha amostra, dividido por S, que é o desvio padrão da minha amostra. Por isso que a gente descobriu aqui o valor do desvio padrão da amostra. Então, média. Vamos voltar aqui. Média da amostra, 739. Deixa eu fazer de vermelho. 739 menos a média da hipótese, 880. Multiplicado pela raiz quadrada de n, n vale 9, dividido pelo desvio padrão da amostra que a gente descobriu, que é 22,8297. E isso aqui vai dar menos 18,53. Pode dar valor negativo? Sim. Menos 18,53 estaria localizado nessa região aqui, né? Menos 18,53. Ele é um número menor do que menos t tabelado. Então ele está dentro da região crítica? Sim. Nesse caso a gente rejeita H0, porque está dentro da região crítica. Então vamos para a conclusão. Como t calculado pertence à região crítica, deve-se
rejeitar a hipótese H0 ao nível de 5% de significância pelo teste T-Student portanto, a gente volta aqui na questão, ele está falando sobre produtividade média de feijão. A produtividade média de feijão é diferente, é isso que ele queria testar, né? Como a hipótese H0 foi rejeitada, a minha hipótese alternativa é válida. Então, é diferente de 880 kg por hectare. E com essa conclusão a gente encerra a questão 13, letra C.